Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem nós vimos, amigo ouvinte, que Deus deu os 10 mandamentos para que os mandamentos nunca fossem um meio de salvação para ninguém, mas para que servissem como base de um estilo de vida ético daqueles que foram salvos pela graça de Deus. E hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos se encontram em Êxodo capítulo 20, né? E nós podemos ler em Êxodo capítulo 20 sobre esses 10 mandamentos de Deus, esse código de vida moral, esse estilo de vida ético que Deus propôs para o seu povo. E quando você começa a estudar os 10 mandamentos, você percebe que desde o início, Deus faz questão de lembrar ao povo de que a salvação deles nunca foi pela obediência à lei, mas a salvação sempre foi um presente de Deus para o seu povo. Logo no início, antes de especificar quais eram os 10 mandamentos, em Êxodo capítulo 20, versos 1 e 2, Deus disse o seguinte: Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Antes de Deus dar os 10 mandamentos, Deus fez questão de introduzir o assunto dizendo que Ele era o Senhor Deus, que havia libertado-os do Egito, aonde eles eram escravos. Deus fez questão de se apresentar primeiramente como libertador, como salvador do povo, mostrando claramente que nunca foi o propósito de Deus ensinar algum tipo de religião que fizesse da obediência um meio de salvação. A salvação sempre foi um presente de Deus. Tanto que no início dos 10 mandamentos, Deus faz questão de lembrar ao seu povo de que eles foram libertos do Egito não pela obediência deles à lei, mas foram libertos unicamente pela graça e pela vontade soberana de Deus. Entretanto, amigo ouvinte, logo após este lembrete, Deus especifica os 10 mandamentos. E por quê? Mesmo a salvação, a libertação sendo um presente de Deus, Deus tem um estilo de vida ético para os seus filhos, que são transformados pela graça de Deus. Não tem como uma pessoa que conhece a Deus continuar sendo a mesma pessoa. Ela vai ter mudanças na sua mente, no seu comportamento, e Deus espera que essas mudanças se reflitam em obediência. É óbvio que a obediência do ser humano nunca é perfeita. O ser humano é falho, é pecador, é corrompido pelo pecado, mas Deus olha com muito carinho e misericórdia para o esforço humano por causa do sacrifício substitutivo de Cristo. Naquilo que o ser humano falha, a graça de Cristo completa quando o ser humano se arrepende de coração e permite que o Espírito Santo vá transformando o ser humano numa pessoa cada vez melhor. Quando você ler os 10 mandamentos, amigo ouvinte, na Bíblia, é importante que você perceba que cada um dos 10 mandamentos são, na verdade, 10 mandamentos de amor. Isso porque os 4 primeiros mandamentos nos ensinam como devemos amar a Deus, e os outros 6 mandamentos nos ensinam como devemos amar ao próximo. Leia, amigo ouvinte, os 10 mandamentos em Êxodo 20, e você vai perceber exatamente isso. Que por trás de cada mandamento, podemos dizer que há a palavra amor. Porque quando nós obedecemos aos 4 primeiros, estamos demonstrando amor para com Deus, e quando seguimos aos outros 6, demonstramos amor para com o próximo. Foi por isso, amigo ouvinte, que Jesus resumiu a lei em 2 grandes mandamentos. Em Mateus 22, 37 a 40, Cristo disse que a lei é resumida em amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
Este resumo só demonstra a validade do decálogo. Algumas pessoas que não param para refletir pensam que ao Jesus apresentar o amor como resumo da lei, ele está abolindo a lei. Isso é um absurdo. Você não pode resumir algo que não tem mais importância nenhuma. Por exemplo, quando você e eu resumimos um texto, ou apresentamos a essência dele, daquilo que nós entendemos para realizarmos um exame, nós não estamos dizendo que o restante do texto não vale mais nada. Simplesmente apresentamos a essência do texto. Da mesma forma se dá em relação ao decálogo. Cristo apresenta a essência do decálogo, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, na verdade, o resumo que Cristo faz da lei só prova a eternidade da lei, porque você não vai resumir algo que foi abolido. Cristo apresentou o resumo, a essência dos mandamentos, exatamente para mostrar que eles são eternos. Imagine, amigo ouvinte, como seria a sociedade na época em que Deus deu os 10 mandamentos, se todos vivessem à luz desses 10 mandamentos de amor que foram dados por Deus. Aquela sociedade que era perversa, rodeada de nações que praticavam muitos crimes hediondos, se aquela sociedade se familiarizasse com o decálogo, com certeza a sociedade seria muito diferente. Deus seria amado, o próximo será respeitado, a vida seria valorizada. Da mesma forma ocorre hoje. Se a nossa sociedade reconhecer o valor dos princípios morais de Deus, viveremos em harmonia com o Criador. Cometeremos falhas, é óbvio, porque somos pecadores. Mas para isso, há o sacrifício de Cristo, do qual poderíamos nos apropriar sempre que errássemos e continuarmos crescendo, desenvolvendo-nos com a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Obrigado, amigo ouvinte, por sua companhia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e eu espero ter, mais uma vez, a alegria da sua companhia nesse estudo. Um forte abraço e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.